Perfeito. Uma questão de ordem, Sabrina, rapidinho. Eu sei que a reunião está massa, mas acho que a gente poderia botar um teto aí, né, para não tomar muito tempo de Sara mais. Pronto, 21h30. Fechou, é isso aí mesmo. Lê meu pensamento. Pronto, eu já ia encaminhar isso para a gente fazer o último bloco agora. Quem quiser perguntar, por favor, levante a mão, que aí a gente fecha com esse bloco. Pode ser? O Iatan levantou a mão, vou abrir o teu tempo, viu? Vai lá. Boa noite, Sara. Muito agradecido aí pela sua participação. Podia ser a secretária de Cultura de Feira um dia, né? Para ajudar aí a gente a superar as nossas deficiências e atrasos. Enfim, Sara, assim, em resumo, dessa reunião, né? Assim, uma coisa que eu percebi, eu não sei se eu estou falando uma besteira, possivelmente posso, mas possivelmente posso não estar. Para a gente ter a possibilidade de utilizar o fundo, né? Possibilitar, enfim, existe um cabedal de situações que a gente vislumbra, né, de utilização do fundo. Por exemplo, um mapeamento cultural para substanciar, inclusive, o plano de cultura, né, e também para endereçar as políticas culturais, poderia ser um dos fatores, ou uma das formas de utilização do fundo, né. Você falou aí outras possibilidades, né, enfim, mas a criação de um sistema, né, uma plataforma como essa plataforma do Estado que, enfim, de um sistema de indicadores, informações culturais de Feira de Santana, também poderia ser utilizado uma parte do fundo para isso, né? Ou para, sei lá, um ciclo de formações para conselheiros, para a sociedade civil, em torno de políticas culturais, mas, pelas suas falas, para a gente conseguir avançar a este nível, um nível de utilização, né? Ou em fomento, como você mesmo falou, que é uma possibilidade também, a gente precisa azeitar relações políticas com o poder público, seja o governo, né, o poder executivo, e o poder legislativo. Ou seja, se a gente não tiver uma base de relações com os vereadores, né, e com o prefeito, em suma, a gente não vai poder utilizar esse fundo para PN, não é isso? Em resumo, seria isso, né? Eu acho que o máximo que o conselho pode fazer está nas mãos do conselho, que ainda tem 20 segundos para mim, 18, contando, viu? Então, assim, o máximo que a gente pode fazer, assim, isso aí que você falou no final, que é acompanhar a transparência e o que foi utilizado. De resto, só se a gente tiver esse azeite político, né? Mais alguém quer perguntar, quer complementar, fazer comentários? Além de Iatan? Não, deixa eu abrir teu tempo já. Boa noite, cara. Assim, você falou tudo que a gente queria saber em relação ao nosso conselho, ao fundo. E eu queria fazer uma pergunta assim, a parte da nossa conversa, que muita gente também me perguntou, e eu queria tirar uma dúvida também com você. A gente está falando do conselho, da cultura. Em relação a isso tudo, tem alguma parte desse conselho, ou do estado, ou do município, que possa ser voltado também para os terreiros, para os blocos, afoxé, quilombos? E muita gente fica assim, meio perdido dessa vez, de saber por onde caminhar, por onde ir para buscar esses benefícios ou apoio do município, do estado, dos terreiros, quilombola, blocos, afoxés. Aí minha pergunta em relação a essa. O áudio estava meio ruim, mas pelo que eu entendi, era uma pergunta sobre como o fundo pode ser usado para apoiar terreiros e territórios quilombolas. É isso, João? Blocos de afoxés, ouve bem. Só a última para fechar, alguém quer abrir o microfone, fazer uma pergunta, alguma coisa assim? Como a gente fez o teto aí até 9h30, eu acho que deixa esse tempinho aí para Sara, né? Então, bora fechar o bloco com as respostas de Sara. Pode falar, Sara. O Iatan, eu acho que relação política é sempre importante, mas relação política em si só não estabelece nada, não. Assim, porque de verdade, como eu falei aqui, eu estou, inclusive, aconselhando mais enquanto sociedade civil do que como gestão pública, certo? Porque o gestor público, tudo que o gestor público não quer é um Ministério Público no seu pé, é um Tribunal de Contas no seu pé. Porque esses órgãos, eles estão cotidianamente nos nossos pés. Só que quando a gente sabe responder ao que está sendo questionado, ao que está sendo provocado, ao que foi colocado nesses órgãos de controle, é uma coisa. Esses órgãos de auditoria, eles passam a ser apenas gasto de energia, porque você tem que parar para poder responder aquilo. Mas quando você não sabe o que responder, quando a sua resposta é negativa, aí você vai ser penalizado, aí vão vir as sanções, entende? Então, assim, num caso como esse, é o que é mais eficaz, porque, sinceramente,
Vamos combinar e falando sobre projetos políticos. Um projeto político que acredita que pegar um recurso destinado a um fundo de cultura e aplicar para poder trazer contratar uma grande atividade de renome nacional para poder tocar em um evento específico da própria prefeitura, e aquilo é considerado como recurso do Fundo de Cultura, eu quero lembrar que o governo do estado faz essas coisas, mas não é pelo Fundo de Cultura, certo? Existe um órgão à parte, uma Superintendência de Fomento ao Turismo, que trabalha com isso, que é vinculada a outra secretaria, inclusive. E quando a gente fala sobre os recursos dos orçamentos da cultura, a gente sequer contabiliza o que é colocado a partir desse fomento, que grande parte vai para fazer as culturais. Mas as coisas, elas não podem ser confundidas, porque o Fundo de Cultura ele tem outra finalidade de tudo isso daí que você falou. Então, você vai chegar para um gestor desse, para uma amizade e alinhamento que você tenha com o cara. Se o cara tem tanta certeza que aquilo dali que ele está fazendo é bom, é o que garante voto, porque no final uma pessoa dessa está pensando nisso, é o que garante voto a ele e tal, e não quer ter esse questionamento, você pode ser amigo de tomar café com o cara, sentar no bar para poder tomar cerveja, isso não vai adiantar muita coisa. Agora, a Casa Legislativa, sim. É importante ter representante na Casa Legislativa, porque a Casa Legislativa, ela tem poder de fiscalização. Ela não é só, ela não só promulga leis, porque a partir do momento, inclusive, que ela institui a LOA, ela pode fiscalizar o que está sendo feito com a LOA. De que forma aquela LOA está sendo aplicada. Então, a Casa Legislativa é um espaço de fiscalização importante, que vale ter relações com aquela representação. Então, o que eu sugiro é busca sensibilização de vereadores diversos. E aí, não estou falando só de vereador da oposição, tem vereador da situação que consegue se sensibilizar, que você consegue dialogar. Enfim, o diálogo com o poder público, ele se estabelece a partir do tanto que o poder público quer que esse diálogo seja estabelecido, certo? Volto a dizer, acho que tem que ter pedidos de transparência. Agora, se o poder público não quiser dar essas transparências, a amizade só não resolve, não. Aí tem que usar os órgãos de controle. Não, sinceramente, porque é isso, né, meu amigo? Tudo tem que ser público. Existe uma coisa chamada transparência, Lei Geral da Transparência de Dados que é uma lei federal. Todos os entes federativos eles estão vinculados a isso. Se o ente não está conseguindo dar transparência ao que está, de que forma está executando, e olha que eu não estou nem achando assim, eu não acho que o recurso do Fundo Municipal de Cultura ele vá dar conta de tudo que a cultura precisa, não. Mas ele somado com a Política Nacional de Blanc, ele a partir de uma estratégia bem conduzida, ele pode somar com parcerias estratégicas com o governo do estado, com o governo federal, e aí sim você cria uma grande coisa a partir daí, entendeu? Então, mais do que o valor, do que o que está na conta, é sobre a estratégia que aquele fomento está sendo que está sendo aplicado aquele fomento. Então, acho que é isso. Sobre a pergunta de Jean, tudo vale. Cultura identitária e popular também é cultura de quilombo, também é cultura de terreiro, também é cultura de matriz africana. Então, tudo pode ser utilizado ali dentro. Né? Não existe uma definição do que é ou do que não é cultura. Então, eu acho que isso daí também cabe uma indicação. Mas é isso, eu acho que só cabe a indicação para gestões que são sensíveis a acatar a indicação.